Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Boa noite, telespectadores, clientes e amigos. No ar, o programa AVA com Vida em Condomínios. E o tema de hoje é manutenção de elevadores em condomínio. Recebo Paulo Roca, diretor da Advance Elevadores, patrocinadora deste programa, né? E líder, né, Paulo, no segmento aí de manutenção de elevadores. E eu sou suspeito de falar, mas uma empresa de muita qualidade, né, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar presente aí, poder contribuir com ideias novas, falar sobre o mercado de elevadores. Então, vemos aí, estamos à disposição. Paulo, já a primeira pergunta, como é que está hoje o mercado de manutenção de elevadores, né? E contar um pouquinho da história da Advance, que já são mais de 20 anos, né, de mercado. A Advance Elevadores hoje completou há 20 anos de mercado, né, no Rio Grande do Sul, com a sua sede matriz em Porto Alegre, mas vem atuando já no mercado de Santa Maria aí desde 2005. Então a gente tem um crescimento, vamos dizer assim, lento esse ano devido à pandemia, mas está estável, né? Hoje existem bastante negociações a questões de contratos. O pessoal quer renovar contrato, ter bonificações, então deu uma travada, não parou 100%, mas deu uma travada bem significativa. Perfeito. Como é que funciona? Quais são os diferenciais hoje do serviço de manutenção de elevadores? O síndico que quer contratar a Advance, né? Como é que funciona? Como é que funciona o ritual desse serviço, né? Quais são os detalhes? Bom, o síndico para conseguir ter vamos dizer assim, uma boa empresa, que não seja Advance, mas uma empresa qualificada, ele tem que começar pelo menos pesquisar a empresa. Quanto tempo de mercado, se ele tem um bom quadro de funcionários, um grupo técnico é super importante, registrado. Então, isso facilita a escolha da empresa ideal. Né? Então, alguns critérios que são fundamentais é ter um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico à disposição, se a empresa tem um estoque que consiga suprir a necessidade do condomínio. Então, tudo faz diferença. Hoje, não é mais valor a questão, o bom atendimento, e sim o corpo técnico que tu tem à disposição do condomínio 24 horas, 365 dias no ano. Então, hoje o fundamental é isso. E a Advance, ela cresceu muito focado em qualidade de mão de obra, pronto atendimento. Perfeito. Atendimento rápido, atendimento diferenciado, peças de reposição 24 horas. Então isso fez a Advance chegar aos 20 anos e hoje, com certeza, a gente sabe que é uma empresa 100% gaúcha, né? Perfeito. Sendo líder de mercado no segmento gaúcho, né? A gente trabalha com manutenção e assistência técnica. Sede em Porto Alegre. Sede em Porto Alegre, né? Com filial em Santa Maria, atendemos Caxias, Bento, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado. Perfeito. Então a gente... pergunta que vem de um síndico, para ti é muito recorrente isso, né, Paulo? A gente sabe. A lei aqui de Santa Maria prevê, né, que a empresa que faz a visita tem que ser periódica e colocar ali exposto através de assinatura do técnico que foi visitar. O condomínio foi multado porque a empresa que foi contratada, né, não estava periodicamente fazendo a visita, né? Quais são os cuidados que o síndico tem que ter quando ele contrata uma empresa que deixa de fazer esse tipo de serviço? E quais são as consequências que pode ser para o serviço técnico mesmo não estar fazendo as visitas mensais? Essa é uma pergunta bem importante que a gente tem que avaliar. É o seguinte: quando tu contrata a empresa, dentro do contrato tem que estar especificado como vai ser a manutenção. Perfeito. Então, a manutenção ideal é a cada 30 dias. Então, o técnico vistoriou no último período, vamos dizer, dia 1º, no próximo mês ele tem que entrar ou dia 1º, ou dia 2, dia 3, ainda ele corre dentro dos 30 dias, porque tem sábado e domingo, né? Então a gente está falando em dias úteis. Então eu digo assim, o ideal é que ele acompanhe com a visita, recebendo o informativo da empresa sobre a manutenção. Qual foram os itens que foi vistoriado naquele período. Então é muito importante ele receber a visita e não
Às vezes, o que acontece? O síndico não está presente, teve que viajar, mas mesmo assim, a empresa tem que deixar um documento de visita para comprovar que foi realizada a manutenção. Porque uma falta de manutenção pode gerar várias consequências. Uma delas é deixar o equipamento parado, né? Um equipamento desse porte, ele requer o quê? Uma vistoria bem criteriosa, mensalmente. Tem itens que tem que ser feito ajuste mensalmente, né? Não é só uma visita, é ajustes necessários para o bom desempenho do equipamento. Então é muito importante o síndico estar atento no documento que ele recebe da visita. A falta disso, ele pode deixar o equipamento e os usuários em risco, com certeza. É muito recorrente essa pergunta e geralmente a advência nos socorre nisso, né? O síndico contratou um determinado elevador, comprou, já veio no prédio esse elevador da marca X e não está satisfeito, né, com aquela empresa que fabricou e vem dando a manutenção. Quer trocar para advência, por exemplo, né? Muitas vezes tem aquela negociação de, bom, se tu vai trocar para outra empresa, tu vai perder a garantia, peças. Como é que funciona isso? A gente vê que muitas vezes isso não está em contrato, né? E o síndico acaba ficando com uma má prestação de serviços quase que imposta, né? Paulo, como é que funciona essa troca? Bom, a troca, o que acontece? Isso vai de empresa para empresa, companhia para companhia, né? Fabricante para fabricante. Existe um certificado de entrega do equipamento. Perfeito. Normalmente, assim, a construtora compra o equipamento e ganha um certificado. No certificado tem as regras da garantia. Perfeito. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 5 anos se vê muito certificado de garantia. O que é o interessante? É verificar dentro do certificado o que está coberto na garantia. Porque às vezes pode ser, vamos dizer assim, uma garantia por equipamento que vai durar 30 anos e não vai ter problema. Perfeito. Então, o que a gente tem que olhar? O critério da garantia. O que diz nesse registro? Para te poder tomar uma atitude de querer trocar de prestador ou não. Então, na hora de tu trocar o prestador por insatisfação, é olhar o termo de garantia, ver, olha, realmente, o meu termo de garantia prevê que 1 ano só garante peças eletrônicas. Depois do 2º ano não garante mais. Então é uma meia garantia, vamos dizer assim, né? Não é uma garantia real do equipamento. Entendi. Então, essa parte é que o síndico tem que analisar melhor. Tem uma coisa muito importante que o síndico tem que perceber, é o seguinte: às vezes os contratos são feitos em nome da construtora. Perfeito. Após a entrega dos imóveis para os proprietários, eles constituem um CNPJ. Então, aquele contrato que tinha com a prestadora, aliás, a construtora, ele teoricamente deixa de valer porque tu vai abrir um novo CNPJ, tu pode fechar um novo contrato com a prestadora ou atual ou futura. Então esses cuidados tu tem que ver na hora e avaliar bem, né? Então a gente até orienta, às vezes tem clientes que querem sair, olha, não é o momento, conversa com a atual, porque vocês têm uma garantia boa, então é uma garantia que vale a pena tu conversar, porque às vezes é uma questão de conversa, né? Claro que o nosso, para mim, vamos dizer assim, seria interessante ele vir trabalhar com a gente, mas a gente sempre orienta melhor o síndico, o administrador, para ele fazer um bom negócio para o condomínio. Perfeito. Paulo, quais são os cuidados que o síndico, o usuário, precisa ter para que o elevador tenha uma vida útil maior? Né? Para que as peças não estraguem, enfim, que essa vida útil seja maior e mais econômico para o condomínio? Vamos dizer assim, então, cuidados do elevador, certo? Para um bom uso. O que acontece? O cuidado do elevador, ele é muito genérico, porque o que acontece? Tem o condômino que cuida bem. Entendi. Ou todos cuidam bem, mas às vezes o prestador de serviço que vai até o condomínio não cuida bem do equipamento, às vezes tu vai fazer uma mudança também, a mudança mal planejada, ela também cria problema para o elevador, então gera custos. Hoje, para vamos dizer assim, usar adequadamente o equipamento, são coisas básicas. Apertar uma vez só o botão que o elevador vem, certo? A porta, as portas de eixo vertical manual, que a gente chama, ela tem uma abertura até ângulo de 90 graus, não passar disso, né? Então ajuda. Evitar
superlotação dentro do equipamento, isso é muito importante. Se o equipamento prevê 6 pessoas, entra 6 pessoas, não entra 7, cabe mais um. Não, isso vai dar prejuízo para o equipamento. É não fazer alteração no equipamento sem consultar a prestadora. Uma coisa simples que às vezes a gente não entende. Por exemplo, o síndico diga assim, olha, gostaria de trocar o piso do elevador, hoje é madeira, eu quero botar um granito. Isso não é tão simples, tu pode prejudicar o equipamento se tu não for bem orientado. Por quê? Porque a pessoa que instala o granito, ele é especializado em granito, mas não é especializado em elevador. Perfeito, isso é importante, Paulo, tu frisar isso. Então o que acontece? Ele não é simplesmente botar o piso ali dentro. Não, ele tem que fazer um balanceamento no equipamento, tem que fazer uma ataragem no equipamento, quer ver o peso que está sendo agregado, porque o que acontece? O equipamento já vem ajustado para 6. Se tu bota 70 quilos a mais no equipamento com as pedras, tu está alterando, então não é mais 6, nós estamos falando em 7. Então o elevador vai ter degrau, vai ter problema de parada, vai ter vários probleminhas que a pessoa diz, mas antes não acontecia. Por um simples problema estético, né? Que o síndico quis melhorar o elevador, está gerando problema de segurança. Piorando, e isso dá um desgaste no equipamento todo. Cabo de aço, pode forçar o inversor de frequência, que é o que faz a parada 100% do equipamento, então gera vários probleminhas. Então eu digo assim, quando o síndico se interessar em trocar, procura o prestador de serviço atual e peça uma orientação para ele. Diga, olha, eu vou acompanhar a troca. Então não é só agregar peso, tem que fazer uma substituição, uma análise no equipamento para ver se ele não é de madeira, se a cabina não é de madeira, isso também dá um transtorno grande, então tu tem que fazer uma avaliação, né? E como tu falou, muito cuidado também nas mudanças, né? Porque geralmente mudanças em prédios não são supervisionadas pelos síndicos, né? E daqui a pouco tem um peso, um limite máximo que o elevador pode carregar e na mudança isso pode ser extrapolado, né, Paulo? Eu até diria o seguinte, assim, é fundamental a gente verificar o seguinte, a mudança, ela tem várias formas de ser feita. Ela tem o prestador de serviço de mudança, que é aquela companhia que tu contrata, ela encaixota em volumes que na cubagem entram dentro do elevador, então é difícil o peso passar. Tem aquele cidadão que compra um refrigerador na loja e pede para o senhor da esquina levar até a sua casa, então ele vai levar, ele tem que entregar, ele não fez uma análise antes para saber se entra no elevador, precisa tirar uma porta, qual é o peso, então esses detalhes também prejudicam o equipamento, né? Perfeito. E tem aquela mudança que o próprio morador acha que ele pode fazer, que está tudo certo, bota o colchão ali, atravessa ele por dentro, ou tenta botar mais que a altura, quebra o subteto. Então, a avaliação antes, né, de fazer uma mudança ou transporte no equipamento tem que ser avaliado. Até mesmo, eu te digo assim, se a pessoa está fazendo uma obra no seu apartamento, a caliça tem que ser por algum lugar. Perfeito. Normalmente vai pelo elevador. Só que daí tem que fazer uma pesagem, tem que dar uma avaliada para ver se não está passando do excesso, não está dando um excesso de peso que vai prejudicar o equipamento. Tá certo. Vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí do sofá, já voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Paulo, a gente tem visto, né, a nível
municipal, pequenas empresas que não existiam antes, às vezes empresas com Eireli ou MEI, trabalhando com manutenção de elevadores, né? E às vezes com um valor muito menor, né, do que as empresas profissionais. Eu posso te dizer que às vezes muito mais de 50%, né? Isso, como administradores, nos preocupa, né? Quais são, para o cliente entender por que uma empresa como a Advance cobra o valor que cobra, quais são as responsabilidades legais, né, e os profissionais que a Advance tem que ter? Isso é uma coisa importante. MEI não é permitido, tá? Perfeito. Tem que ser limitada, tem que ser uma empresa que tem o básico, que é um corpo técnico registrado nos órgãos competentes, como um CREA, né? Tu tem que estar registrado lá. Outra coisa importante, a Advance ela tem um seguro de responsabilidade civil, então isso já dá uma segurança para o condomínio, né? Uma garantia do serviço prestado. Então eu digo assim, esses detalhes na hora da contratação ela tem que ser visto, porque Perfeito. Uma empresa que cuida de um transporte vertical, onde transportam vida, ele não pode ser uma pessoa. Exatamente. E nem duas. Ele tem que ter uma empresa que dê uma estrutura, porque o que acontece? O ser humano ele fica doente, né? Existe situações no qual ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, eu vou te dizer o seguinte: se o cidadão é uma empresa pequena, ok, ele vai ter um limite X de equipamentos para atender, desde que ele cumpra com os requisitos básicos. Tem que ter um responsável técnico, né? Todo o período do contrato tem que apresentar uma RT, tem que formalizar na prefeitura, levar uma cópia do contrato, dizer qual é o equipamento que ele está atendendo, o número de série. Então, ele preenchendo todos esses requisitos, ele tem que ter uma sede, ele tem que ter um ponto para se localizar ele, um telefone 24 horas, para poder, se no caso de um acidente... Uma emergência, né? Uma emergência. Então, o que acontece? Não é simplesmente abrir a empresa e fazer um valor menor. Ele tem que garantir que o usuário vai ter um bom atendimento. Porque tu fica refém 24 horas do atendimento, né? Perfeito. Então, por exemplo, assim, pode ser um domingo de noite, 11 horas da noite, com a pessoa presa. A pessoa tem que estar presente, né? O técnico tem que ir até o local, Perfeito. Tem que fazer o resgate, tem que dar o atendimento ao cliente, tem que ter alguém do outro lado da linha para dar orientação. Então, isso é que o síndico e o administrador não pode visar só o preço, ele tem que ver a estrutura que a empresa está... Até por questão de segurança, né? Exatamente, está propondo, porque o contexto geral é que faz o preço, né? O que tu não pode é avaliar a pessoa, olha, ele me cobra valor X, valor 50% do mercado, às vezes, o valor bem inferior, e a gente diz assim, tá, mas a empresa que vai lhe atender consegue lhe dar uma garantia? Quantas pessoas ele tem? Não, olha, ele mais um, quer dizer, essas pessoas não podem ficar doentes nunca. Exatamente. Né? Exatamente. E vão ter que ficar 24 horas à disposição, 365 dias. Sem férias, sem feriado, sem final de semana, né? Veja bem, como é que uma empresa que são 2 pessoas vai fazer o revezamento? Um dia para cada um? Exatamente. Né? Um trabalho de dia, um trabalho de noite? Esses detalhes, quer dizer, quem é que vai atender o telefone enquanto eles estão fazendo... Vai ser o barato que vai sair caro, né? Logo. Quem é que vai atender o telefone enquanto eles estão atendendo o cliente? Perfeito. Né? Exatamente. Então, esses detalhes são importantes. Só que, às vezes, claro, né, o valor ele fala mais alto. Então, acaba se contratando empresa, às vezes, que não tem um suporte, que não tem uma estrutura, às vezes, uma diferença de... R$50, R$100. Exatamente. Né? E a segurança, né, Paulo, ela precisa ser pensada pelo síndico que está nos ouvindo como um fator primordial na hora de contratar uma empresa, né? Logicamente que a qualidade do atendimento, ela vem também, né? Preço, em algum momento vai se chegar nesse assunto, né, Paulo? Mas a segurança, principalmente saber se a empresa tem um corpo técnico, né? Se tem registro no Conselho de Engenharia, precisa ser pensado, né? Um CNPJ. Um CNPJ, né? Um capital social, né, Paulo? Eu digo, o capital social, o que acontece? Às vezes o pessoal está começando e todo mundo tem o direito de começar. Claro. Certo? Mas tem que começar pelo jeito certo. Perfeito. Tem que investir primeiro e depois captar cliente. O que se acontece hoje no mercado? Se faz a captação dos clientes
e depois vai se investir. Perfeito. Né? Então, por isso tem os órgãos fiscalizadores, né? O qual às vezes recebem denúncia, e aí eles vão lá verificar e se deparam com situações bem constrangedoras, né? De empresas que estão totalmente despreparadas ou nem estavam registradas. Então acontecem essas situações e eu acho que o síndico pode fazer isso antes. É um levantamento básico. Né? Claro, olha, claro. me dá o teu CNPJ, me traz certidão negativa, quantos funcionários tu tem, onde é que tu fica, Teus registros. teu registro no CREA, Perfeito. teu registro na prefeitura, como é que está o andamento, teu alvará, essas coisas é que faz tu ter uma boa empresa. Perfeito. E aí, reposição de peças. Como é que funciona a reposição de peças em elevadores? Quais são os cuidados que o síndico tem que ter na hora que ele precisa repor peças? Esse é um assunto, né, administrador e senhor síndico, bem polêmico. Ele é polêmico porque o que acontece? Existe o termo garantia, que envolve muito essa questão e é um assunto assim que a gente não consegue falar em pouco tempo, porque ele é muito amplo, né? O ideal sempre é comprar da prestadora de serviço atual, porque ela vai dar mão de obra de instalação, que é o fundamental, né, nesse quesito. Ou se tu optar por troca por uma empresa que esteja fazendo um preço mais em conta, mas mantenha o contrato junto. Porque trocar peça ou comprar peça da A para B instalar nunca dá certo. Sempre vem algum problema, sempre é um desgaste, o qual a gente tem aí uma experiência bem grande para dizer assim, olha, é desnecessário. Às vezes uma diferença muito pequena. E pode sair caro depois, né, Paulo? Isso, o mais fácil é negociar com o prestador, né? Ou mostrar para ele, olha, eu tenho 3 orçamentos aqui que é metade do teu, o que aconteceu? Ele justificar, ou ele negociar, ou ele então optar por trocar a empresa inteira. Perfeito. Olha, vou trocar a peça com a empresa A, com a B e vou trocar o contrato junto. Pronto. Leva o problema junto e a solução ao mesmo tempo. Do que ele comprar peça no mercado e tentar colocar, porque isso nunca funciona. Às vezes existe um conflito de interesse entre as empresas. Perfeito. Então tu compra a empresa que está te vendendo a peça, vamos dizer, 100%, chega lá, o prestador se sente traído, vamos dizer assim, né? Se sente desconfortável, diz, olha, essa peça não está boa, aí o síndico administrador tem que voltar lá onde ele comprou, olha, não está boa, ele vai dizer, olha, eu entreguei boa, ele que não soube instalar. Perfeito. Então vai gerar um atrito desnecessário. E né? existe reposição de peça ruim, Paulo, que afeta a segurança, que pode comprometer a segurança? Tem bastante. Isso assim, o que acontece hoje? Cada equipamento, né, ele tem as suas peças conforme o seu fabricante. Todo fabricante, ele também usa fabricantes externos. Perfeito. Então, por exemplo, tu pode comprar uma contactora da WEG, né, que é uma coisa bem tranquila. Por exemplo, assim, a gente orienta, o síndico quer trocar o disjuntor da casa de máquina. A gente dá a opção, olha, este item tu pode trocar com um prestador de serviço sobre a nossa supervisão. Perfeito. Certo? Ou a gente, como vai ter que botar mão de obra, vai ser um pouco mais caro. Logicamente, né, do que aquele eletricista que só faz aquilo, só troca disjuntor, ele não acessa o resto do equipamento. A gente tem que acessar o resto do equipamento. Mas é mais em conta para ele, não tem problemas, com a supervisão da empresa contratada. Perfeito. Então esses detalhes a gente tem que ver. E peça, o que acontece hoje? O mercado está muito amplo para peça. Né? Então eu digo assim, ó, todo mundo, todas as empresas acabam comprando no único núcleo. Né? Então as peças vêm praticamente do mesmo lugar, vamos dizer assim. Perfeito. Então todo mundo só... A única diferença é a quantidade. A Advance compra 2, 3 mil metros de cabos, a concorrente multinacional compra 100 mil. Então, obviamente, o valor vai ser diferenciado e vai conseguir repassar isso também. Mas perfeito. Isso é itens assim que, eu digo assim, um prédio pequeno, 4 andares, usa 30 metros de cabo, uma coisa que não vai dar um reflexo significativo, né? Todo mundo consegue trabalhar dentro do mesmo preço. O que é importante o síndico administrador saber é se o valor que está sendo proposto é um valor exequível. Porque muitos que a gente observa hoje, o valor é muito inferior da capacidade. Por exemplo, é um valor inexequível. O valor de um contrato inexequível não tem como, né, tu conseguir manter ele por muito tempo, porque tu tem impostos,
tu tem a hora técnica, né? Então esse diferencial às vezes tem que ser percebido, porque até eu digo assim, ó, o que a gente vê? A hora técnica, um técnico que a gente prepara ele um bom tempo para dar o bom atendimento, ele se torna o quê? Quando soma vários condomínios, ele se paga. Né? Perfeito. Mas aquela empresa que tem um número pequeno de equipamento, como é que ele vai pagar isso? Esse técnico capacitado, né, Paulo? Exatamente, Perfeito. até porque a gente tem que... Esse técnico, ele tem um sindicato, ele tem uma hora que ele tem que se ganha mínima, né? Então ele tem algumas coisas que ele tem que receber, periculosidade, etc. Então isso eu digo assim, ó, como é que ele vai atender um condomínio com valor de um preço inexequível, sem nem pagar o técnico. Exatamente. Então isso é muito importante. Ou às vezes ele é o próprio técnico, ele é o próprio diretor, ele é tudo, né? E aí acontece esse problema que tu falou. Mas aí eu te digo, o que acontece? Se ele é o próprio técnico, ele tem que dar garantias para o condomínio que se der um acidente com ele, vai a própria empresa vai poder atender. cobrir. Exatamente. Né? É isso que eu digo. Hoje a gente tem um seguro para os técnicos, né? Um seguro para o condomínio de responsabilidade civil, certo? E nós fizemos a contribuição de periculosidade. Perfeito. Para dar todas as garantias que o serviço vai ser bem feito. Perfeito. Modernização dos elevadores, né? Hoje praticamente os elevadores são computadores, né, Paulo? A tecnologia embarcada dentro dos elevadores é nítida. Qual vai ser o futuro dos elevadores? Quais são os tipos de elevadores que estão disponíveis para os condomínios? Sabe que essa é um tema bem interessante, né? O elevador o que está acontecendo no mercado, ele vai acabar sendo um celular, né? Um celular hoje tu compra um modelo, passou 6 meses, já não é mais o mesmo, já mudou a tecnologia. E o elevador está se encaminhando para isso. A tecnologia ela está vindo ainda para nós aqui, chega um pouco tardia, vamos dizer assim, mas ela está se encaminhando cada vez com mais tecnologias, com mais recurso e com mais segurança, né? Então ela está se encaminhando assim de uma forma bem rápida, né? Hoje, só para ter uma ideia, assim, ó, elevadores, a grande maioria hoje de instalação é tudo com porta automática. Perfeito. Isso já é uma super evolução, porque aquele período de tu puxar a porta, o idoso hoje reclama, né, do peso da porta, o cadeirante não consegue entrar sozinho, ou aquela pessoa, por exemplo, assim, não precisa nem ser um deficiente físico, mas se tu quebrar a perna e quiser entrar de muleta, tu precisa de um auxílio de alguém. Perfeito. Então, o fato da porta ser automática hoje já facilita a vida de muita gente. Tu chegando no supermercado com a sacola, com a mala de viagem. Então, só o fato de 95% do elevador ser porta automática já é uma super evolução, já é uma coisa assim que agrega bastante em tecnologia e desempenho, né? Para te poder entrar e sair do equipamento rápido. Isso faz as viagens serem mais rápidas. Perfeito. Que tu abrir, dá o tempo da porta vir fechar sozinha, né? A própria porta tem um custo de manutenção muito alto, né? Claro. Molas hidráulicas, coisas já obsoletas, vamos dizer assim. Então, só essa tecnologia eu digo que ela é fundamental. Outra fundamental é o quê? É os botões de ter sinalização, de indicativo de andar. No momento que tu aperta ali, acende o LEDzinho na volta, olha, realmente eu apertei o meu andar, né? Às vezes tu aperta o botão errado, apertei meu botão errado. Perfeito. Por quê? Porque sinalizou para ti, né? O digital do lado de fora em todos os andares também já é uma evolução Perfeito. Bastante que está, vamos dizer assim, cada vez mais. Antigamente era só no térreo que tinha indicação onde é que está o elevador, nos outros andares era seta. Então a tecnologia está andando muito rápido, né? Perfeito. Cada vez mais. Hoje já temos assim, senha privativa do andar, com outros quesitos, né? Que tu pode isolar o teu andar de ninguém acessar através do teu hall mesmo do lado de fora. Perfeito. Então tem bastante tecnologia aí chegando, cada dia chega uma coisa diferente, né? E em breve aí eu digo assim, olha, vai ter bastante novidade. Que bom. Literalmente computador, né, Paulo? Literalmente. E nós já em Porto Alegre já tem bastante elevadores que não tem botoeira interna. Tu vai no andar e digita onde tu quer ir, ele vem, te busca e te leva ao teu destino. As botoeiras são só externas, não tem mais interna. Isso, que evolução. É bastante. Né? Paulo,
chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a Advance, te agradeço pela tua presença, pela troca de ideias. Muito obrigado realmente pelo conhecimento. Estamos sempre à disposição, senhores síndicos, senhores administradores. Caso precise de alguma coisa, pode entrar em contato direto com a gente lá também, qualquer dúvida que ficou. E agradecemos aí o convite e esperamos voltar de novo. Perfeito. Quarta-feira que vem voltamos com mais Vida em Condomínio. Muito obrigado por sua audiência. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança.